A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu vou conduzi-los nesse bate-papo. Eu recebo aqui no estúdio o Daniel Ferronato, ele que é diretor da Faculdades Decision, que é uma conveniada da FGV em Santa Catarina. O Daniel possui mais de 20 anos de experiência no setor educacional. Daniel, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Cresce SC. Muito obrigado, Milena, é um prazer estar aqui conversando com vocês no Cresce SC. E estamos aí, vamos ver onde a gente para, vamos começar essa entrevista, que bacana, é um prazer. Daniel, conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua evolução, né? São 20 anos na área de educação, Isso. né? E como é que foi essa tua jornada até chegar nesse momento? Vamos lá. Eu trabalho com a área da educação desde os 12 anos, então na verdade são 30, mas dos 12 anos eu tenho que dar um time, porque naquela época, digamos assim, era um pouquinho diferente o meu início, né? Mas eu sempre trabalhei na área educacional, eu sempre gostei muito, mas isso era uma questão inconsciente, digamos assim. Tive outros negócios, né? Lojas em shopping centers, morei em Londres, fiz várias outras coisas, mas eu sempre senti que a área da educação me puxava. Né? Eu sempre gostei muito de bater papo, de conversar, de estudar, de ler. E isso foi aos poucos moldando quem eu sou hoje. Então, Jung comenta que a vida começa depois dos 40, antes é tudo pesquisa. E posso dizer assim que nos últimos 5, 7 anos isso me caiu de uma maneira muito interna. Né? Então eu fui, como os professores, como os educadores comentam, picado pelo bichinho da educação. Então isso é algo que provou aquela minha teoria, digamos assim, de que a área da educação é uma das maneiras da gente conseguir mudar o mundo. Né? Então, eu fiz MBA, mestrado executivo no Rio, na IBAP, pela FGV. Né? Sou um apaixonado pela Fundação Getúlio Vargas. Né? Os MBAs surgiram junto com a Decision, com a FGV lá nos anos 90. Então eu acompanho toda essa evolução sempre pela Decision, né, que foi a primeira conveniada. Então, digamos assim, foi um percurso natural e que nos últimos anos realmente é algo que me transformou muito internamente. Tu fala muito em várias entrevistas que eu li no teu LinkedIn, nos materiais, sobre essa palavra transformação. E essa capacidade que a educação tem de fazer isso. Tu estimula muito a leitura. Como é que é para ti? Como foi esse... Que momento tu entendeu que assim, esse caminho é a virada de chave, a educação vai transformar o mundo? Quando nós conversamos, principalmente eu, né, conversando muito com professores, eu gosto muito de conversar com pessoas que, digamos assim, têm um conhecimento muito maior que o meu. Né? Então, quando a gente conversa com pessoas que já passaram, digamos assim, por aquele processo, por aquelas fases, né, são pessoas que nos instigam, né, a entender o porquê. Então, essa questão relacionada a essa movimentação dentro da educação, ela simplesmente, como é que eu posso dizer, caiu nesses últimos, como eu te comentei, né, caiu nesses últimos anos inconscientemente. Né, só que eu só notei fazem uns 4, 5 anos, digamos assim, né, porque eu consegui passar pelo processo e percebi que esses educadores, os professores, né, o pessoal da própria fundação, seja os diretores e tal, estavam me levando para esse caminho. Então, realmente, foi algo muito, muito interno. Né? Eu não consigo especificar exatamente o momento, mas é algo que me deixou e me deixa, assim, essa transformação dentro da educação. Eu consigo, por mim mesmo, dizer que muda as pessoas. Né? Essa leitura, esse desenvolvimento que tu acaba... Eu uso um exemplo, vou te contar um exemplo que de repente seja um pouco estranho, mas é um exemplo que eu gosto de utilizar muito, que é um fast food, né? Que hoje está muito... Né? Hoje, aqui principalmente em Florianópolis, está muito essa questão relacionada à saúde. Sempre teve,
né? Mas agora saúde, alimentação de qualidade, né? Etc. Então a gente trabalha muito com o nosso corpo, né? A gente sabe que se a gente ingere nutrientes que não são bons, como fast food, nós teremos uma dopamina instantânea, uma liberação, né? E simplesmente aquilo não vai servir como nutriente para o nosso corpo. Então é a mesma coisa que eu digo, tá aí a nossa cabeça, né? E a nossa mente. Então exatamente é isso a questão relacionada ao próprio ensino, a própria transformação. É algo que tu vai nutrindo a tua mente ao longo do tempo e com isso tu consegue perceber essa evolução. Tu consegue dizer, nossa, eu gosto mais de ler, eu gosto mais de procurar, eu gosto mais de desenvolver, né? E cada vez que tu vai aprendendo mais, tu vai vendo que tu tem muito mais para aprender. É um caminho sem volta, digamos assim. Eu também sou bastante fã dessa área de educação, acredito muito nessa transformação e eu vi que tu fez mestrado em administração e foi caminhando pelas áreas de estratégia, de liderança, de gestão de mudanças, né? Hoje tu também é professor, tutor dos MBAs, então como é que foi para ti esse caminho, né? Eu, particularmente, também é uma área que eu gosto muito, tanto que o nosso podcast é de liderança, então como é que foi para ti e como é que funciona essa área para ti? Essa área da professor tutor, né? Professor convidado da FGV, como a gente chama também, é algo que todo mundo não, às vezes exagerando, né? Mas muitas pessoas sempre me comentavam, Dani, tu tem um papo legal, Dani, tu gosta de aprender, tu gosta de escutar as pessoas, né? Tu gosta de compreender, tu gosta de falar e tu tem uma desenvoltura muito boa, né? As pessoas te escutam, né? Então, foi um processo contínuo, aonde eu cheguei em um momento eu disse assim, vou dar aula. Vou me desenvolver, porque as pessoas, né, gostavam de conversar, ficavam paradas, escutando, me perguntando, como eu comentei, né, a escutativa, ela é, digamos assim, mais importante até do que a tua própria fala, né, que é entender a pessoa. E isso é uma das principais questões relacionadas aos educadores, aos professores, né. Então, no meu mestrado executivo que eu fiz na EBAP, no Rio de Janeiro, eu tive muitas pessoas de grandes cargos de grandes empresas. E a gente percebe essa escutativa e essa movimentação relacionada à própria pessoa nossa, chega um momento da vida em que tu gostaria de compartilhar o teu conhecimento. Porque tu já passou por um processo, já teve essa experiência, não é nada forçado, não é nada obrigatório, né? Eu venho de uma família, minha mãe era professora, minha Dinda é professora, meu pai foi o fundador da Decision, né? Então eu já venho dessa escola por trás. Entretanto, eu poderia ter seguido outros caminhos, né? Mas eu percebi que por eu sempre estar conversando com grandes empresários, com muitos professores que tinham trabalhado como executivos a vida inteira, eu consegui pegar muito conhecimento nessa área e também colocar em prática. Então eu digo, opa, eu acredito que agora está na hora de eu contribuir. Então essa foi a virada de chave. E falando de liderança, algumas pessoas ainda têm a visão de que liderança é um dom. Mas a liderança, ela é uma coisa construída. É algo que a gente consegue construir a partir de vivência, de leitura e de aprendizado mesmo, né? A Decision tem esse olhar virado para essa formação executiva. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona e falar um pouquinho mais de liderança em si. Vamos lá, claro, com certeza. A liderança, né, pode-se dizer que 99% é desenvolvida. Nós temos, obviamente, algumas pessoas têm eu não digo uma genética, né, mas com relação à genética eu sempre trabalho como se fosse um piano. Então o que acontece? Conforme o nosso ambiente que nós estamos, nós vamos tocando as teclas diferentes, criando uma harmonia, criando uma música e com isso nos tornando mais experiente na vida, de acordo com aquela genética que nós já tínhamos, né, que já está escrita. Entretanto, as competências, a liderança em si, ela pode ser desenvolvida, né, inclusive em grandes empresas, né, quando nós estamos falando de sucessores, não de herdeiros, né, os sucessores eles são preparados durante muitos anos para conseguir alcançar a liderança de determinadas empresas. Então, isso por si só já prova que a liderança em si é uma questão relacionada à disciplina, né? Diferente da motivação. Motivação é aquilo que te dá o start, mas a disciplina é aquilo que faz com que você continue
realizando aquele processo. Até porque a motivação, ela acaba rápido também, né? Exatamente, a motivação é, digamos assim, aquela explosão inicial, né? Mas a gente tem todo aquele processo para se formar um líder, né? E o líder, eu acredito que quando a gente diz a liderança vem de dentro, a liderança ela já estava com a gente, na verdade não, na verdade você vai desenvolvendo ela ao longo do tempo até que chega um momento que opa, eu estou sendo líder. E tu não percebe isso, né? Então dentro da Decision, o que me torna um líder é porque eu amo conversar com as pessoas, com os estudantes, com aqueles interessados. Eu consigo perceber, eu consigo analisar o que as pessoas querem. Porque eu escuto, porque eu tenho experiência, eu tenho conhecimento e eu sei aquilo que, na minha concepção, vai se encaixar para aquele estudante, para aquele interessado. Inclusive, muitas vezes eu digo, olha, você não quer transformar a educação como uma prioridade. Então, honestamente, eu acho melhor tu resolver tuas outras pendências e aí depois tu entra. Senão fica aquela questão, nossa, eu estou fazendo mais uma coisa, estou querendo me desenvolver, mas eu estou, não sei, pensando em ter filho, querendo me mudar, o emprego. Então a gente acaba não tornando isso como uma prioridade. E a educação, para que você realmente tenha um conhecimento que tu consiga usar, tu precisa prestar atenção, tu precisa transformar isso como prioridade. Então isso é a mesma coisa da liderança. A liderança em si, ela acaba tornando o principal dentro da tua vida, o princípio da tua vida. Então as pessoas, elas não estarão te observando, te seguindo, simplesmente porque tu é o famoso chefe, né? Hoje em dia não funciona mais assim. Hoje em dia as pessoas querem te seguir porque você tem algo que você possa entregar para elas, para que elas continuem aprendendo e se desenvolvendo junto contigo. E esse é o conceito, para mim, da questão de liderança. E a gente até estava conversando no bastidor sobre essas questões das competências, né? Que o desenvolvimento dessa parte humana é o que vai ser para o futuro. Uhum. Até porque as pessoas esperam isso do líder, né? Esperam esse olhar, esperam essa figura, às vezes, maternal ou paternal do líder também. Só que também tem a questão de que o líder também pode cometer erro. Então, essa visão endeusada que alguns colaboradores podem ter também é uma coisa a ser trabalhada pelo líder como inteligência emocional, né? Então, sim, se a gente puder destacar algumas competências humanas que os líderes podem desenvolver. Vamos lá. Com relação à competência, né, que a gente estava conversando antes, o que acontece, né? Como eu comentei, eu estava gravando um podcast que eu gosto de conversar. Que bom. E com um dos diretores da fundação, e ele comentou o seguinte: Daniel, nos próximos 5 anos, 50% das competências que hoje são necessárias vão ser modificadas. Ou seja, essas competências que hoje nós temos, dentro de 5 anos serão substituídas por outras, e principalmente as famosas human skills, a gente chama de soft skills, né? Mas o pessoal está colocando mais como human skills, que são ferramentas humanas, digamos, habilidades humanas. Então, o que acontece? A questão toda relacionada à pessoalidade, né, da liderança antigamente existia, mas era de um nível diferente comparado a hoje, porque hoje as pessoas, elas querem ser escutadas, elas querem, depois da pandemia, a gente sempre fala da pandemia, né? Pô, já faz 4, 5, não, mas agora é que além de ter caído a ficha, lembra que nós somos uma sociedade de 7 bilhões de pessoas no mundo, agora que nós estamos percebendo que a humanização realmente é o nosso... eu não posso dizer core business, né, que eu estaria falando muito na área empresarial, mas é o que o ser humano deseja. É essa conversa, esse bate-papo, esse entendimento. Então, se tu for ler livros na época, Marco Aurélio, né, ou o próprio estoicismo em si, tu vai ver que essas lições de aprendizagem já existiam há muito tempo atrás. Então, as competências que a gente pode dizer hoje, que tu comentaste, de inteligência emocional, voltamos ao Daniel Goleman, né? Ou tu pode entrar no Daniel Kahneman, né, que é o Rápido e Devagar, Sistema 1 e 2. É a questão de tu tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, isso é uma das primordiais. Escute, compreenda o que a pessoa quer. Essa competência de escutar é algo que hoje, por incrível que pareça, pelo nosso bombardeamento de notícias, a gente acha que sabe tudo. Então, a gente tem que parar e escutar, compreender o lado da pessoa. Quando tu entra
numa negociação, uma negociação não, quando você entra numa conversa mais acalorada, digamos assim, não existe vencedor ou perdedor. Né? Literalmente você tem que entender a opinião do outro, compreender, dar a tua opinião e ok, ela não vai mudar muito provavelmente o que ela pensa. Mesmo que tu tenha ganho aquela conversa mais acelerada, mais agitada, digamos assim. Então isso é uma das principais questões da liderança que eu percebo. 2 ouvidos, uma boca, então a gente tem que escutar e compreender o pessoal, entender qual é o limite daquela pessoa. E é o que todos os livros têm trazendo, a questão do pertencimento, né? Que é uma palavra que hoje a gente vem ouvindo bastante, e é justamente isso, é ser ouvido, é dar a sua opinião. E eu percebo também um movimento, eu acredito que a gente está num movimento dessa busca por um pouco mais de profundidade, né? Então, acredito que as universidades e as faculdades, elas têm esse papel que é justamente trazer a pessoa para dentro para aprofundar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. E eu acho que, como a gente estava falando dessa questão de humanização, não tem mais aquela divisão de trabalho e casa, né? Que antes a gente via muito, o chefe fazia aquele papel de chefe, né, de dono daquilo ali, voltava para casa, era uma pessoa completamente diferente. Hoje não tem mais essa divisão, né? Não tem mais essa divisão. Hoje a gente trabalha muito nessa questão híbrida, né? Tanto que a gente estava comentando nos bastidores também, as reuniões que vocês conseguem fazer com o pessoal das rádios de toda Santa Catarina, né? Então a tecnologia veio como uma ferramenta para nos auxiliar, nos encurtar o caminho, certo? Então o que acontece? Quando a gente... isso é uma questão que acontece muito com o empresário, com o empreendedor, né? Principalmente com o empreendedor. Você não bate ponto, você não isso, você não aquilo. Mas, em compensação, ninguém vê o outro lado. Quando acontece algum problema, às 2 da manhã, por exemplo, seja um dono de restaurante, empresário de restaurante, né? Empreendedor, no caso, ninguém vê que ele tem que resolver. Isso eu estava comentando até num podcast que eu estava com meu querido amigo Leandro, e ele disse o seguinte: não, Dani, porque hoje eu já acordei, hoje eu já fui para academia, ele tem 4 meninas. Já brinquei com as minhas 4 meninas, já fui para trabalhar. Aí eu, tá, mas e antes tu não estava trabalhando, cara? Então essa é a questão. Hoje a nossa vida profissional e pessoal, ela se junta muito. Então, o Jeff Bezos falou uma questão muito interessante. Existe o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Só que o equilíbrio é uma palavra que, no final das contas, tu nunca vai conseguir ter um equilíbrio. Né? Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Por Elon Musk, trabalhar 20 horas é o equilíbrio dele entre vida pessoal e profissional. Né? Para quem é executivo em grandes empresas, trabalhar 14, 15 horas é o equilíbrio, porque eles gostam. Então, existe uma palavra que se encaixa muito melhor, que é harmonia. Harmonia é uma palavra aonde você consegue fazer todo o teu trabalho, porque o trabalho vem daquela máquina de tortura, né? Tribulus, se eu não me engano, era o nome da máquina, o qual era torturar as pessoas. Então a gente já vem conscientemente preparado para uma tortura que é trabalhar. Então, quando tu falou nessa questão de... Qual foi a palavra mesmo? Interiorização. Né? Na verdade é isso. Na verdade, quando nós estamos trabalhando, né, nos desenvolvendo, nós temos que entender que aquele momento é o momento de evoluir como pessoa, assim como o momento quando você está em casa. Então isso deve ter uma harmonia. Tu deve saber, poxa, eu tenho que ter um tempo para eu cuidar de mim, eu tenho que ter um tempo para eu cuidar da minha alimentação, eu tenho que ter um tempo para cuidar da minha mente, eu tenho que ter um tempo para eu trabalhar, cuidar da minha família. O tempo do ócio, que também é importante, o ócio, né? que é o Gudetama, que nem meu filhinho adora o Gudetama, que é o ovinho. Eu ouvi falar. Né? Então, o que acontece? O Gudetama, exatamente, é um ovinho japonês, né, a geminha, no qual é a personificação do ócio criativo. Então, essa grande questão é o momento. Não importa esses 5, 10 minutos, tem que ter o teu momento interno. Tem até um livro, A Voz da Minha Cabeça, que é um livro fantástico. Eu não lembro quem foi que escreveu, mas ele explica como que a gente conversa conosco. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é não dizer eu, é dizer o nosso nome. Né? No meu caso, Daniel, pensa, olha para dentro, respira, relaxa. Isso é uma questão inconsciente de tu trabalhar contigo mesmo.
Então essa questão toda relacionada à interiorização é isso, essa questão toda, a harmonia do trabalho pessoal e o trabalho e o pessoal, olha como eu já juntei trabalho pessoal, né? É assim que eu acredito que o nosso novo conceito. O nosso novo conceito, exatamente. E eu achei interessante na tua história, porque a gente estava falando sobre essa questão da constância, da disciplina, da motivação, e o esporte traz muito isso, né? Eu sei que tu é praticante de esporte, e eu acho que isso também é importante, que as pessoas tenham esse momento para justamente, a gente está falando de um conceito, mas na verdade a prática é isso, é todos os dias ter um pouquinho, disciplina, né? Exatamente. E como é que o esporte para ti te ajuda nessa questão de liderança? O esporte para mim é tudo, né? Eu pratico arte marcial desde os 8 anos, né? Teve obviamente momentos em que eu tive outras prioridades, né? E que eu tive que dar uma parada, mas digamos assim, 8 anos, 42, bota uns 30, né? Gosto muito de academia, gosto muito de esporte ao ar aberto, né? Também gosto muito de moto, né? Tenho uma Harley são momentos em que eu consigo me desligar, porque eu não consigo, ou melhor, é impossível tu pensar em outra coisa, né? Então o esporte em si, se tu for olhar as universidades americanas, é obrigatório o esporte. Algumas do Brasil já estão adaptando isso, né? Exatamente. De ter uma disciplina de esporte. Ter uma disciplina de esporte. Na minha época, educação física, eu tinha que conhecer as regras do vôlei, do basquete. E isto fez com que eu desenvolvesse também o gosto pelo esporte, porque o esporte é vida, né? E não é só uma questão relacionada à liberação de endorfina, dopamina. Não é relacionado a isso. É uma questão relacionada a você olhar para você mesmo e cuidar de si. Então é aquele famoso corpo, mente, espírito. Então dentro do esporte, seja qual esporte for, você precisa ter a disciplina, estar concentrado e principalmente aprender com seus erros. Porque tu nunca vai conseguir chegar no nível avançado, numa faixa preta que seja, né? Sem você ter passado por todo o processo e principalmente o processo de humildade. O processo de humildade é aquele processo que você consegue voltar a uma faixa branca, não sabe fazer nada e começa a perguntar, começa a se desenvolver e começa a trabalhar dentro de si com a humildade, com a responsabilidade, com o respeito. E isso automaticamente te leva a tu ser uma pessoa melhor. Então o esporte é vida. E eu acredito que isso também é a liderança que a gente aprende na prática. Porque vão ter dias que tu não vai estar com vontade, mas tu tem que ir. Tem que ir. Tem dias que tu vai quebrar e que tudo bem, tu vai ter que recuperar e remontar. Passar aquilo ali e remoldar o teu pensamento. E tem dias que tu vai muito bem e assim tu vai progredindo, mas é quase uma valsa, né? 2 para frente, 1 para trás, e vai e volta. Exatamente. E isso também é a liderança, né? Exatamente. Né? É a constância. Então, tem um ditado para quem gosta de praticar academia, musculação, que é o treino bom é treino feito. Então, não importa. Tá com dor de barriga, consegue ir, obviamente, vá. Tá num dia bom, vá. Tá num dia ruim, vá. Só vá, né? Então, existem muitos... Não negocia, né? Não negocia. Só vai. Porque isso vai fazer com que tu consiga controlar a tua mente. E aí vem essa questão do livro que eu comentei, né? A voz na sua cabeça. Eu pensei muito nisso quando tu falou, porque eu faço isso comigo. Tem dias que eu acordo, porque eu vou pra academia antes de vir trabalhar, principalmente pra mim, pela questão do foco. Eu acho que cada um tem que entender também o seu horário, momento, né? Assim. E a sua rotina. Mas pra mim é antes de vir trabalhar. E vários dias eu acordo... Nossa, acordar 5 horas da manhã pra ir treinar antes não é a coisa mais gostosa do mundo quando tu não tá afim. Exato. Hoje, pra mim, já é essencial. Mas quando tu não tá afim, tu olha 5 horas, tá meio escuro, tu pensa, hoje eu vou dormir e amanhã eu vou. E aí eu tenho negociado comigo, Melina, não. Ó, viu, Melina? Não. Hoje a gente vai, porque assim, não tá chovendo, tu não tá doente, tá tudo certo, não tem desculpa pra não ir, vai. Isso. Então, é essa negociação, autonegociação, exatamente, né, que a gente tem que entender e que isso, muitas vezes, na liderança, ela é essencial. Porque a gente vai ter que tomar decisão difícil, vai ter que tomar decisão que não quer tomar, vão ter dias difíceis que a gente vai ter que se olhar e dizer, Melina,
tu tem que tomar essa decisão, é Com contigo. certeza. E eu acho que isso também é um belo aprendizado para a liderança, que a gente também não, acaba não aprendendo diretamente estudando, mas que a prática vai trazendo também, né? Isso, existe a regra dos 5 segundos. Então, seja a regra de tu levantar da cama em até 5 segundos, ou seja a regra de quando você está extremamente estressado, discutindo com alguém, tu conta 5 segundos ao contrário. Esse é o tempo o qual o teu cérebro consegue sair da zona perigosa para uma zona de pensamento. Essa é a grande questão. Então, isso que tu faz contigo, uma negociação contigo mesmo. É a regra dos 5 segundos, tu vai ver. Em 5 segundos, tu tem que levantar da cama. Não é dar aquele snooze de mais 5 minutos, mais 10 minutos. Ao longo do tempo, tu vai criando essa disciplina, e essa disciplina é fundamental para quem quer ser líder. Porque ele passou pelo processo e ele sabe que precisa ser feito. O que precisa ser feito, tem que ser feito. Não importa se é a pé, de carro, de avião, tem que ser feito. E aí vem a questão do esporte, vem a questão de maratona de 42 quilômetros, que todo mundo diz que a principal dificuldade é a cabeça. Porque tu imagina correr 20 quilômetros que seja, tu vai ficar lá correndo, e a tua cabeça? Onde é que tu vai estar? E ter a proporção de que ninguém vai correr 20 quilômetros da noite pro dia. Tu tem que dar o primeiro passo. Exatamente. E nem sempre tu vai ter vontade de correr 20. Exatamente. Às vezes tu vai querer correr, nem quer correr. Tu às vezes só quer dormir. Mas é o compromisso. Mas é o compromisso que tu fez contigo mesmo. Então isso é a principal questão da liderança. Os 2 ouvidos sejam externo ou os 2 ouvidos sejam interno. Exato. Tu combinou contigo mesmo. O teu melhor amigo é tu mesmo. Você tem que entender isso. E às vezes a gente tenta expressar para fora porque a gente não consegue se organizar aqui dentro. Aí entra o esporte. Aí entra a questão do estudo, da educação, principalmente da disciplina. Daniel, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast. Já? Eu poderia conversar contigo mais 2 horas, porque o nosso assunto é muito bom mesmo. Mas eu sempre peço para o nosso convidado deixar uma dica, um conselho, uma fala para quem está nos ouvindo, para quem quer seguir no caminho da liderança. Eu já vi que tu citou muitos livros, a maioria eu já li também. Então, se tu puderes dar uma dica para quem quer seguir na liderança, o que tu poderias falar? Para quem quer seguir na liderança, primeiro tu tem que ter exemplos. A questão relacionada aos exemplos. Uma questão importante para quem quer seguir na liderança é isso que a gente comentou desde o início, é a disciplina. Você vai, você continua indo, uma hora tu chega lá. Lembra que tu precisa dar o primeiro passo e continuar naquilo que você... Escute a tua voz interior. Escute aquilo que você sente. É o que aconteceu comigo na educação. Foi passando muitos e muitos anos. E principalmente, você não vai se tornar líder da noite para o dia. As coisas não acontecem da noite para o dia, não existe isso. A grande questão é você ter a disciplina de continuar no processo, escutando a tua voz interior, para que você chegue naquele objetivo que não vai ser em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. A liderança ela é construída durante muito tempo, porque tu tem que passar por todos os processos, não importa qual empresa, qual tipo de negócio, você precisa se desenvolver durante toda essa vida. E estude. É a única maneira de tu conseguir. É algo que tu leva para a vida. A única coisa é o conhecimento. Essa é a grande questão da liderança. Estudar, ser disciplinado e ouvir o teu coração. E seguir. Não importa quanto tempo demore. Obrigada, Daniel. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui no nosso podcast e também no YouTube da Acaert. Na semana que vem, a gente volta. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaert e o LIDE.